Bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre números complexos, só que abordando o plano complexo, chamado de plano de Argand-Gauss. Esse é muito pedido, tá? Na verdade, o Gauss, junto com o Argand, aí, eles conseguiram usar o que a gente conhece, né, do plano cartesiano, eixo x, eixo y. Eles criaram também nesse mesmo eixo um plano só para representar os números complexos, onde o eixo x seria, o eixo y é chamado do eixo imaginário, o eixo x é chamado do eixo real, pelo plano de Argand-Gauss. Eu coloquei x e y aqui só para a gente se localizar, mas quando é um plano de Argand-Gauss, esse x e esse y não aparecem, já aparece direto imagem e real. Então, o que a gente tem aqui? Que um número complexo qualquer, será um número complexo z, ele é representado, né? Ele é composto por uma parte real, o a, mais uma parte imaginária, bi. O que ele está querendo dizer no plano dele? Que o a vai ser a ordenada aqui que representa o eixo dos reais. E o b vai ser o valor da ordenada que representa o eixo imaginário. Então é dessa forma que a gente vai usar. É como se fosse, ele fez um paralelo, né? Como se fosse lá o paraordenado xy. É como se esse fosse o x e esse fosse o y, para ficar mais tranquilo. Só que tem uma nomenclatura própria isso aqui, tá? Então vamos lá. Esse ponto P, que é o encontro, né, da parte real e da parte imaginária, ele tem um nome específico, né? Então vamos colocar aqui, ó, P, ele recebe o nome de afixo. Então, para ordenado P, recebe o nome de afixo do plano do número complexo. Ou, né, também é chamado de imagem geométrica. Também chamado de imagem geométrica. Então, meu ponto P, conhecido como afixo do plano, ou imagem geométrica. Ele é um paraordenado, tá? Paraordenado, onde eu tenho o elemento real e o elemento imaginário, AB. Outra parte importante aqui é o plano, né? O meu plano aqui, ele é chamado de plano complexo, ou, que a gente já viu ali em cima, o plano de Argand-Gauss. Argand-Gauss. Sempre que vier com esse finzinho, porque são duas pessoas que montaram o plano. Os eixos eu já falei, né? O eixo x é o eixo real e o eixo y, que a gente chama de eixo y, será o meu eixo imaginário. Então esse é o chamado eixo imaginário, esse é o chamado eixo real. Tranquilo até aí, né? Não é complicado, é um paralelo, né, do plano cartesiano normal, só que agora utilizando os complexos aqui. Vamos aqui para dois exercícios para a gente poder fixar essa informação aqui. Ó, determine a imagem geométrica. O que é a imagem geométrica? A gente acabou de ver aqui. É o afixo, é o paraordenado. Então esse aqui é o paraordenado dos números Z1, Z2, Z3 e Z4 aqui, complexo. Então vamos lá. Z1. O que é o afixo dele? Não vou dar um nome, né? Aqui eu chamei de P, mas ele pode ser nome qualquer, vamos só pôr a sua imagem, que é o paraordenado. Z1, quem é o X? Quer dizer, quem é o A, quem é o B? O A é a parte real, o B é a parte imaginária. Então aqui é 3, 2. Professor, é só isso? Só isso, mas isso vai ser importante para alguns cálculos que a gente vai fazer daqui a pouco. Saber detalhadamente essas informações aqui, ó, e como tirá-las, né? Z2, parte real menos 1, parte imaginária 1. Menos 1, 1. E Z3, parte real 4,
parte imaginária, menos 3. E o Z4, parte real, menos 1, ou menos 2, perdão, e parte imaginária, menos 1, que está acompanhando ali o I. Tranquilo, né? Professor, que interessante. Então, se ele tiver só a parte imaginária, só a parte real, como é que eu faço? Aqui, ó. Vamos ver no segundo exercício. Ó. Obtenha os afixos dos números complexos. Z1 é igual a 2 e o Z2 é igual a I. Então, vamos lá. Z1. Parte real. Cadê a parte imaginária? Não tem. Então, é 0. E o Z2, parte real não tem, é 0. Parte imaginária, está acompanhando o I, é 1. Olha que tranquilo. E uma informação importante, né? Olha só. Se esse aqui só tem a parte real, eu posso dizer que esse tipo de número complexo aqui, ó, é um complexo real. A gente chamou lá atrás, né, de real puro, né? Ele só tem a parte real. Então, quando ele está, o ponto está sobre o eixo do x, do real, né? E o y, que é 0, o imaginário não tem, ele é um complexo real. O contrário, esse aqui é um imaginário puro. Por que isso é importante? Porque tem exercício que ele vai dizer que o afixo do número, ele é um imaginário puro. E aí, se você sabe que o imaginário puro, a parte real é 0, você já completa o seu ponto aqui como 0 e aqui B, porque você não sabe a parte imaginária, mas a parte real você já sabe. Por ele ser imaginário puro, a parte real sempre será 0. E aqui é a mesma coisa, se ele for um número real, você vai ter um A na parte imaginária, ou na parte real, e um 0 na parte imaginária, tá bom? Pessoal, dá um gostei aí, um joinha, e nos vemos na próxima aula com mais plano de Argand-Gauss.